Oi, pessoal. Hoje vamos falar sobre o mito das 5 raças, que vem completar o mito de Prometeu e Pandora, que explica o surgimento do homem e a condição do homem de estar sujeito a males e ter que trabalhar para produzir o sustento dele e para viver em situação de justiça. As 5 raças, elas são a raça de ouro, de prata, a raça do bronze, aí tem a raça dos heróis inserida, e tem a raça de ferro, que corresponderia a nós, aos homens na situação dos homens criados pela primeira mulher no mito anterior. Os homens sujeitos a males e tendo que trabalhar, homens que eles têm os males e os bens compensando uns aos outros, né? São homens sujeitos às leis da natureza e às leis morais, mas eu vou explicar melhor sobre a nossa raça, né? A raça de ferro. A raça de ouro, ela são homens compostos de homens que vivem como se fossem deuses, né? Os homens são mortais, né? Sempre foram mortais, mas eles vivem como deuses, porque eles não têm necessidade nenhuma. A natureza oferece o alimento. Esses homens, eles não guerreiam, então eles não fazem os trabalhos da agricultura, nem os trabalhos da guerra. Eles fazem os trabalhos dos reis, né? Trabalhos ligados à religião e ligados ao poder, né? Poder religioso e jurídico. Os raça dos homens de ouro, eles não conheciam o excesso. A palavra por excesso é híbris. Eles não conheciam o excesso no sentido de ultrapassar o que é do outro e de serem impiedosos com relação aos deuses, né? Os homens tinham o pudor e a justiça. A palavra pudor, aidós, e justiça, nêmesis, que significa atenção para os próprios privilégios e para o direito dos outros. E o pudor, aidós, de não ultrapassá-los, né? E os homens viviam, eram voltados para a justiça, né? Não conheciam o excesso, eles viviam plenamente na justiça de Zeus, né? É a raça mais nobre, é a idade mais nobre dos homens, né? E a mais distante. Os homens dessa raça, quando morrem, eles são agraciados por Zeus, eles são promovidos, né? A condição de daimons. Daimons que vão viver sobre a terra e vão ser conselheiros dos reis, para que os reis continuem decidindo a partir da justiça de Zeus, de que a segunda raça é a raça de prata.
repara que teve uma queda do nível do metal, né? Os homens de prata, eles são diferentes dos homens de ouro, né? Se os homens de ouro, eles guardavam a justiça, né? Eles não se excediam nas relações interpessoais, eles sacrificavam para os deuses, né? Os homens de prata não vão se importar com isso. Eles vão viver, ainda vão receber tudo que é necessário à sobrevivência deles, mas eles vão viver como se fossem crianças tomadas pela híbris, tomada pelo excesso. Eles não vão honrar os pais, eles vão viver passar a vida do lado da mãe, mas eles não vão honrar a mãe, eles não vão honrar os deuses, não vão prestar rituais para os deuses, né? Eles vão, então, em comparação com a raça de ouro, eles vão, que era plena na diquê, né, na justiça, os homens de prata vão ser tomados pela híbris. E eles vão viver menos tempo do que os homens de ouro. Eles vão viver 100 anos. Vão passar a vida inteira como jovens, como se fossem grandes bebês, né? E quando chegam, se aproximam dos 100 anos, eles morrem. Eles não chegam a ficar velhos, né? Eles morrem. Eles têm o fim da vida deles sem conhecer a velhice. Mesmo sendo tomados pela híbris, pelo excesso, né? Pela por isso, eles vão ter um benefício dado por Zeus, que é de serem daimons. Mas daimons embaixo da terra. Daimons Daimons que não vão viver em cima da terra, aconselhando os homens, né? Eles vão ser daimons de uma ordem inferior. A terceira raça dos homens é a raça de bronze. Repara o seguinte, seguindo o entendimento do Vernant, Jean-Pierre Vernant, as 5 raças elas são distribuídas a partir das 3 principais funções dos homens. A função de reis, né, ligada à justiça e à religião, a função de guerreira, que vai pegar a raça, essa que eu vou falar agora, a de bronze e a dos heróis, e a raça e a função dos agricultores, que vai pegar a raça de ferro. A raça e cada uma e a raça de ferro, de ouro e de prata, uma dupla, ela vai ser uma oposta à outra na balança da Decay e da Híbris, né? O ouro vai ser mais vai ter a Decay, a prata vai ter predominantemente a Híbris. Agora na raça de bronze, ela vai ter predominantemente a Híbris. Ela vai ser entregue à força, né? À justiça pelo mais forte, e não pela justiça de Zeus, né? Em contrapartida, haverá a raça dos heróis, que vai ter sim seus homens desmedidos, mas já vai ter os homens virtuosos, né? Heróis virtuosos. E a raça dos agricultores, a raça de ferro, ela vai ter ambos. Igual medida, híbris e de quê? O homem ainda vai ter que escolher se ele vai se informar e vai seguir pela justiça, ou se ele vai se deixar corroer
pela desmedida, pelo excesso, pelo excesso de orgulho. A raça de bronze é a raça daqueles que vivem em guerra. A maior ocupação deles é essa. Eles vivem como bárbaros, eles plantam poucas coisas, não plantam trigo, então não comem um pão, né? Eles não se ocupam da agricultura, eles vivem, eles são como se tivessem sido feitos, foram feitos pelos deuses a partir do freixo, né? A partir de lanças, de um material usado para fazer lanças, né? Eles são homens feitos de freixo, feitos do material usado para fazer lanças, né? E cuja ponta é de bronze. Então eles são dominados pelo som do metal, do bronze. É a música que eles gostam de ouvir. Quando a ponta de uma lança bate num escudo revestido de bronze, aquele som os deixa plenos. O som que se escuta, o tilintar que se escuta nas batalhas, né? Isso que eles gostam, essa música da guerra. Eles não fazem agricultura e também não estão nem aí para o trabalho necessário para a justiça, para o entendimento entre os homens, né? O respeito ao que é do outro, o pudor, né? E não ultrapassar os limites do outro. Não, eles vivem pela voltados para a guerra, para os trabalhos de Ares, né? Deus Ares. E eles acabam vivendo pouco. Zeus apesar de serem tomados pela Íbris, Zeus não vai matá-los. Eles são mortos por eles mesmos. Quem vive pela luta acaba morrendo na luta. E quando morrem, eles descem para o Hades anônimos. Eles deixam de ser quem eles são, né? Se os da raça de ouro e de prata eram promovidos, eles vão ser rebaixados, os homens de bronze. Diferente deles é a raça dos heróis. Os heróis vão ter os heróis que vão ser tomados pela desmedida, assim, né? E vão ter o mesmo destino os homens da raça de bronze, vão pro Hades, mas terá os heróis que vão seguir a de quê? Que vão que vão seguir as leis, a justiça de Zeus, né? E eles vão ser honrados depois que morrem. Eles vão ter a vida eterna através da glória. Eles vão passar a viver, quando morrem, na ilha dos bem-aventurados, onde haverá colheitas, grandes colheitas, 3 vezes ao ano. Eles não precisarão plantar, né? Os heróis também são voltados para a luta, mas não caem no excesso como os homens de bronze caem, né? E os heróis honrados, eles são homenageados depois que morrem, né? São lembrados. A última raça é de ferro. Hesíodo, ele diz que gostaria de não ter nascido na raça de ferro, ter nascido antes dela ocorrer ou depois dela ocorrer, no sentido de que
essas raças ocorrem ciclicamente, no sentido se você pegar a compreensão do Vernon, a lógica desse mito, é como se nas primeiras raças o homem tivesse na infância, depois nas duas raças do meio ele tivesse na força do adulto, e a raça de ferro é a última idade do homem em que ele conhece o bem e o mal e tem que decidir. Essa decisão vai selar o destino dele. E como são as idades do homem, elas elas funcionam num ciclo, né? Porque as idades elas sempre vão ser repostas. Sempre haverá novos homens para viver essas idades, né? Viver esse percurso. Os homens de ferro, eles são os homens depois de Pandora. Eles plantam para sobreviver, né? E esse trabalho, é a boa luta, né? É que os leva a não entrar em contenda com o vizinho, mas em verem que o que o vizinho tem é um estímulo para que ele queira ter também. Então o homem trabalha e conquista e reconhece o que ele tem, reconhece o que o vizinho tem, e assim eles vivem em harmonia, né? Mas a híbris, a possibilidade de disputas destrutivas, a guerra, é sempre presente, né? A raça, os homens conhecem os males da, da velhice, das doenças, né? Mas esses males são silenciosos, né? O homem não sabe quando eles vão ocorrer. Isso pode ser um mal, mas também pode ser um bem, porque isso significa que o homem pode esperar que o bem possa acontecer. O homem não sabendo quando vai morrer, ele pode esperar que o bem possa acontecer. Não vou morrer agora, né? Eu vou ver o meu filho crescer. Algo bom vai acontecer, né? Isso que a gente chama de esperança, ela esperança de que algo bom possa acontecer ou de que o mal não deva vir logo, né? Isso é típico desse homem da Idade de Ferro, né? O homem está sujeito a males, mas o que alivia os males dele é essa esperança de que algo, de não saber quando vai ocorrer o mal e o bem, né? Isso deixa o homem aberto para o futuro. O homem não conhece o futuro dele, né? E o homem, estando sujeito a males, esses males também são contrabalançados o homem não vive mais na presença dos deuses, não é mais como o homem da Idade de Ouro, que vivia junto de Cronos, né? Então eles não envelheciam. Agora os homens vivem longe dos deuses, só com a presença das duas deusas, né? O pudor e a justiça, né? Aidós e Nêmesis. Então os homens de ouro, os homens de ferro, eles precisam trabalhar para se manterem em justiça, para conseguirem viver em harmonia uns com os outros, né? E também honrando aos deuses, honrando os pais deles, os amigos deles, honrando os juramentos e também aos deuses, né? Mas a híbris, a possibilidade do excesso é sempre presente, porque como o homem está sujeito a males, ele pode querer a ter que trabalhar, a poder adoecer, ele está sujeito a agir mal, né? A agir fora da justiça, a tomar, por exemplo,
um bem que um outro ganhe como um mal contra ele, uma doença que ele tenha, pode tomar como alguma coisa que o deixa revoltado contra os deuses. Então, quando o Exíodo fala das cinco raças, quando fala da idade de ferro, ele apresenta esses homens, mas num dado momento ele faz uma profetização do que vai acontecer. Haverá um momento que o Homem de Ferro vai se deixar dominar pela Híbris, em que as leis morais e naturais vão ser rompidas. Os filhos não vão mais parecer com os pais, nem honrar os pais. Os homens não vão ser mais capazes de terem amigos, só inimigos. Os homens vão envelhecer, já vão nascer velhos, vão envelhecer muito rápido. Eles que já tinham uma vida curta, mas conheciam a velhice no final da vida, os homens já começarão a vida já velhos. Isso por causa das disputas em que o homem se envolveu e que o fez decair ainda mais dentro da Idade de Ferro. Então, as cinco raças, esse mito das cinco raças do Exíodo, ele está falando sobre a disputa entre a justiça e o excesso, em que vive o homem, né, ao longo da vida dele. Isso é uma interpretação, uma possibilidade. Outra possibilidade é seguindo como o mito fala, dizendo que há 5 tipos de homens diferentes. Né? Exildo, ele ouviu esse mito a partir dos povos orientais. Ele ouviu e o mito queria dizer isso na época dele, né, como aquilo que você ouviu dizer, aquele relato que você sabia por ter ouvido de um povo, e ele tendo ouvido aquilo, ele comunicou aquilo para o seu povo, ajudando a organizar o entendimento dele a respeito do que era o homem. Né? Com o objetivo de que o homem, o objetivo maior dos trabalhos dos dias, era de que o homem vivesse na justiça, né? Apesar de que a justiça de Zeus, ela é, os daimons aconselham os reis da Idade de Ferro e os reis proferem sentenças diferentes, né? Não havia um discurso único não havia um direito, né? Mas mesmo havendo sentenças diferentes, o homem se mantinha, procurava se manter, os reis procuravam se manter na justiça de Zeus, né? Naquilo que fazia jus ao lugar dele no todo ordenado, que garantia, que fazia parte o homem fazia parte dele para manter o todo ordenado. Né?
Então vamos ler o próprio Hesíodo? Vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui pegar o mito das 5 raças, primeiro nessa tradução. As 5 raças. Raça de ouro. Se queres, com outra história, esta encimarei. Quer dizer, completará, coroará, né, a história de Pandora e Prometeu com esta agora. Bem e sabiamente lança em teu peito. Como da mesma origem nasceram deuses e homens. Deuses e homens tinham a mesma natureza, a mesma origem, né? Eles eram antropoi. Depois, na Idade de ferro que os homens vão ser... não vão ser mais antropoi, né? Vão ser andros. Andrós. Primeiro de ouro, a raça dos homens mortais criaram os imortais, que mantêm Olímpias moradas. Então os deuses olímpicos criaram os homens de ouro. Eram do tempo de Cronos. Então conviviam com Cronos. Quando no céu este reinava. Como deuses viviam tendo despreocupado o coração. Eles não tinham males. Eram do tempo de Cronos. Já falei. Apartados. Longe de penas e misérias. Nem temível velhice lhes pesava. Sempre iguais nos pés e nas mãos. Eles não mudavam, não envelheciam, né? Eles morriam na plenitude na plenitude, né? Alegravam-se em festins, os males todos afastados. Morriam como por sono tomados. Imagina morrer de sono, morrer durante o sono, né? Muita gente fala que gostaria disso. Não é para qualquer um, não. Todos os bens eram para eles. Espontânea, a terra nutriz, fruto trazia abundante e generoso, e eles, contentes, tranquilos, nutriam-se de seus pródigos bens. Mas depois que a terra a esta raça cobriu, eles são, por desígnios do poderoso Zeus, gênios corajosos, daimons, quitônicos, quer dizer, vivem em cima da terra, curadores dos homens mortais. Né? Então eles são cuidadores dos homens. Eles, então, vigiam decisões e obras malsãs. Vestidos de ar, vagam onipresentes pela terra. Então eles vigiam a justiça e também dão riquezas. Foi este o seu privilégio real. Ele garante o suprimento dos víveres, né? Raça de prata. Então, uma segunda raça bem inferior criaram. Já houve uma queda. Argêntea. Os que detêm Olímpia morada. A áurea. Nem por talhe, nem por espírito semelhante. Diferentes da raça de ouro, né? Totalmente. Mas por 100 anos, filho junto à mãe cuidadosa crescia. Menino grande, em sua casa brincando. Então para ele tudo era brincadeira. Não precisava cuidar de nada. Por isso ele era desmedido. E quando cresciam e atingiam o limiar da adolescência, pouco tempo viviam padecendo
horríveis dores por insensatez. A insensatez os fazia sentir dores. Né? Pois louco excesso, vamos ver aqui, a palavra ibris significa violência provocada por paixão, ultraje, golpes desferidos por alguém, soberba, etc. Assim, não me parece adequado traduzi-la por desmedida ou por violência, conforme consagrou a tradição, já que ambas refletem apenas parcialmente o sentido original. Parece-me que excesso se presta melhor para traduzir essa noção em português. Então, ele prefere excesso. Pois louco excesso não podiam conter em si, nem aos imortais queriam servir, nem sacrificar aos venturosos em sagradas aras. Então não queriam saber dos rituais. Lei entre os homens segundo o costume. Então Zeus Cronida, encolerizado, os escondeu, porque honra não davam aos ditosos deuses que o Olimpo detém. Depois também esta raça sob a terra ele ocultou, que são chamados hipoctônicos, venturosos pelos mortais segundos, mas ainda assim honra os acompanha, né? Embaixo da terra. Raça de bronze. E Zeus pai, terceira, outra raça de homens mortais bronzea criou. Então, criado diretamente por Zeus, né? Em nada se assemelhando à argêntea, também diferente da raça anterior, completamente diferente. Era do freixo, terrível e forte, e lhe importavam de Ares obras gementes e violentas. Então eles foram feitos do freixo e eles tinham os trabalhos de Ares. Nenhum trigo eles comiam e de aço tinham resistente o coração. Inacessíveis. Eles eram brutos, era impossível conversar com eles. Né? Eles só conheciam a lei da força. Grande sua força e braços invencíveis dos ombros nasciam sobre as robustas partes. Deles, bronzeas as armas e bronzeas as casas, com bronze trabalhavam. Negro ferro não havia. Eles não conheciam ferro. E por suas próprias mãos, tendo sucumbido, desceram ao úmido palácio do gélido Hades. Anônimos. A morte, por assombrosos que fossem, pegou-os negra. Deixaram do sol a luz brilhante. Raça dos heróis. Você vai ver que eles vão ser fortes, mas não vão seguir, nem todos, né? Vão seguir a lei da força, apesar de fortes. Mas depois também a esta raça a terra cobriu. De novo, ainda outra, quarta, sobre fecunda terra. Zeus Crânida fez mais justa e mais corajosa, raça divina de homens heróis, e são chamados semideuses. Eles são semelhantes aos deuses. Geração anterior à nossa na terra sem fim. A estes, a guerra má e o grito temível da tribo, a uns, na terra cadmeia, sob Tebas de 7 portas, fizeram perecer pelos rebanhos de Édipo combatendo. E a outros, embarcados para além do grande mar abissal, a Troia levaram por causa de Helena de belos cabelos. Então, os heróis mais conhecidos são aqueles que lutaram em Tebas e
em Troia, e aqueles que lutaram em Troia. Ali certamente remate de morte os envolveu todos, e longe dos humanos, dando-lhes sustento e morada. Zeus Crônida, pai nos confins da terra, os confinou. Então, quando esses que combateram, quando morreram, foram mandados para os confins da terra, dando-lhes sustento e morada. E são eles que habitam de coração tranquilo a ilha dos bem-aventurados, junto ao oceano profundo, heróis afortunados, a quem doce fruto traz 3 vezes ao ano a terra nutriz. Eles têm 3 colheitas ao ano. Eles vivem uma aposentadoria, boa aposentadoria. Raça de ferro. Antes não estivesse eu entre os homens da quinta raça. Não estivesse eu entre os homens da quinta raça. Ele começa lamentando, né? Mais cedo tivesse morrido ou nascido depois. Pois agora é a raça de ferro, e nunca durante o dia cessarão de labutar e penar, e nem à noite de se destruir. E árduas angústias os deuses lhes darão. Entretanto, a esses males bens estarão misturados. Tem uma compensação. Essa raça tem tanto bens quanto males. E ela precisa escolher como ela vai agir para não piorar os males. Entretanto, a esses males bens estarão misturados. Também esta raça de homens mortais Zeus destruirá, no momento em que nascerem com têmporas encanecidas. Ó, Zeus vai destruir essa raça quando ela decair. Ela vai deixar de morrer de morte natural e vai passar a ser morta por Zeus quando essa raça cair no excesso. Nem pais a filhos se assemelhará. Aí agora está falando do futuro, quando os homens decaírem, os homens de ferro decaírem. Nem pai a filhos se assemelhará, nem filhos a pai, nem hóspedes a hospedeiro, ele não vai haver entendimento, ou companheiro a companheiro, e nem irmão a irmão caro será, como já havia sido. Vai haver o rompimento total dos relacionamentos dos homens. Porque a justiça os deixou. Vão desonrar os pais tão logo estes envelheçam e vão censurá-los com duras palavras, insultando-os. Cruéis, sem conhecer o olhar dos deuses e sem poder retribuir aos velhos pais os alimentos. Com a lei nas mãos, um do outro saqueará a cidade. Parecendo que estão seguindo leis, na verdade eles vão aproveitar para roubar a cidade, para usar, na verdade, a lei da força. Graça alguma haverá a quem jura bem, nem ao justo, nem ao bom. Honrar-se-á muito mais ao malfeitor e ao homem desmedido. Com justiça na mão, respeito não haverá. Que justiça é essa, né? Não é a de Zeus. O covarde ao mais viril lesará com tortas palavras, falando e sobre elas jurará. A todos os homens miseráveis a inveja acompanhará. Ela, malsonante, malevolente, maliciosa ao olhar. Então, ao Olimpo, da terra de amplos caminhos, com os belos corpos envoltos em alvos véus, a tribo dos imortais irão, abandonando os homens, respeito e retribuição. As deusas que habitavam com os homens vão abandoná-los.
que é a eudóis, né, respeito ou pudor, retribuição, que é a nêmesis, justiça. E tristes pesares vão deixar aos homens mortais. Contra o mal força não haverá. Não haverá compensação para o mal. Não haverá como impedir o mal. Os homens vão morrer antes da hora, em guerra, né? É isso. Agora essa outra tradução aqui. O mito das 5 raças. Mas se queres, te farei em resumo outro relato, bem e habilmente narrado. E tu coloca-o no teu espírito. Como nasceram da mesma fonte os deuses e os humanos perecíveis. Primeira de todas entre os humanos de fala articulada, fizeram os imortais que têm moradas olímpias, uma raça de ouro. Eles existiram no tempo de Crono, quando este reinava no céu. Como deuses viviam, o coração sem cuidados, sem contato com sofrimento e sem miséria. Em nada a débil velhice estava presente, mas sempre iguais quanto aos pés e às mãos. Alegravam-se em festins, fora de todos os males, e morriam como que vencidos pelo sono. Tudo que é bom possuíam. A terra fecunda produzia seu fruto espontaneamente. Muito e de bom grado. Eles, voluntária e tranquilamente, repartiam os trabalhos, tendo bens abundantes. Ricos em rebanhos, eram queridos dos deuses bem-aventurados. Mas, desde que a terra encobriu essa raça, eles são divindades pela vontade de Zeus grande. Nobres, terrestres, guardiões dos humanos perecíveis. Aqui ele já chama de divindades. Não fala daimon. Eles vigiam as sentenças e as cruéis ações. Vigiam o que os reis sentenciam e o que os homens fazem, vestidos de bruma, vagando por toda a terra. Distribuidores de riquezas obtiveram esse privilégio de reis. Então, uma segunda raça, e muito pior, depois fizeram os que têm moradas olímpias, a de prata, que não se assemelhava à de ouro, nem em corpo, nem em pensamento. Mas o filho, junto à mãe querida por 100 anos, era nutrido, um grande tolo brincando em sua casa. Mas quando se pode ser um homem que vive na, na terra, a mãe terra, né? Como um tolo. Ele vive desperdiçando, maltratando, destruindo as coisas. Mas quando tornavam-se adolescentes e alcançavam a flor da idade, viviam por pouco tempo, padecendo dores com sua insensatez, pois não podiam conter uma presunçosa insolência uns para com os outros, nem queriam servir aos imortais, nem sacrificar nos santos altares dos bem-aventurados, dos heróis, né? Como é justo para os humanos, conforme os costumes. Depois, Zeus, filho de Crono, encolerizado, escondeu-os porque não honravam os deuses bem-aventurados que habitam o Olimpo.
Mas desde que a terra encobriu também essa raça, eles são chamados bem-aventurados mortais subterrâneos. Não falou de divindades, agora chamou de bem-aventurados. Eu acho que isso faz confusão com os heróis secundários, mas de qualquer modo também acompanhados de honra. E Zeus Pai, uma outra raça de humanos de fala articulada. A terceira, de bronze fez, em nada igual à de prata, mas nascida de freixos, terrível e vigorosa. Eles se ocupavam dos funestos trabalhos de Ares e de violências, e trigo não comiam, mas tinham um coração impetuoso, de aço. Eram toscos, grande força física e braços invencíveis cresciam de seus ombros sobre um corpo robusto. Suas armas eram de bronze. De bronze suas casas trabalhavam com bronze. Negro ferro não existia. Vencidos por suas próprias mãos, desceram à mansão bolorenta do gélido Hades, anônimos. Também a eles, embora espantosos, a morte negra os conquistou e deixaram a esplendente luz do sol. Mas quando a terra encobriu também essa raça, de novo ainda outra, a quarta sobre a terra que muitos nutre, Zeus, filho de Crono, fez mais justa e valorosa a raça divina dos homens heróis que são chamados semideuses, a geração anterior à nossa na terra imensurável. Esses destruíram-nos a guerra má e o combate medonho, uns sob as muralhas de Tebas de 7 portas, terra de Cádmo, quando lutavam pelos rebanhos de Édipo. Outros, está falando das mortes dos heróis, né? Levando-os em naus sobre o grande abismo do mar, para Troia, por causa de Helena de Coma adorável. Lá o termo da morte envolveu, sim, alguns deles. Aí, quer dizer, alguns foram pro Hades. A outros, conferindo-lhes vida e moradia à parte dos humanos, Zeus Pai, filho de Crono, estabeleceu-os nos limites da terra. E eles, o coração sem cuidados, habitam as ilhas dos bem-aventurados. Quando fala coração sem cuidados, quer dizer sem sofrimentos, sem ter que dar conta das próprias necessidades. Né? Junto ao oceano de fundos redemoinhos, afortunados heróis para quem um fruto doce como o mel, que floresce 3 vezes ao ano, a terra fecunda traz. Longe dos imortais, sobre eles reina Crono. Pois o próprio Pai de Zeus, dos deuses e homens libertou, e agora já com eles tem honra. Como convém, então Zeus, como convém. Então Zeus fez outra raça de humanos de fala articulada, a daqueles que hoje têm nascido sobre a terra, muitos nutrem. Que eu não mais fizesse parte então da quinta raça de homens, mas tivesse morrido antes ou nascido depois, pois a raça agora é bem a de ferro. Nem de dia terão pausa da fadiga e da miséria, nem à noite deixarão de se consumir. Os deuses lhes darão duras preocupações. Mas mesmo para tais homens hão de se misturar bens aos males. Zeus destruirá também essa raça de humanos de fala articulada quando acabarem nascendo já com as têmporas grisalhas. Então, quando eles decaírem, serão destruídos por Zeus. Quer dizer, a nossa raça vai ser extinta pela injustiça, pelo nosso excesso.
Nem o pai será concorde com os filhos, nem os filhos com o pai, nem hóspede com anfitrião, nem companheiro com companheiro, nem um irmão será querido tal como era antes. Desprezarão os pais logo que envelheçam, e vão repreendê-los proferindo duras palavras, os cruéis, ignorando a vingança divina. E nem mesmo dariam aos velhos pais retorno pelo alimento que tiveram na infância. O direito da força, um saqueará do outro a cidade. Nenhum apreço haverá por quem é fiel aos juramentos, pelo justo ou pelo bom. Antes o malfeitor e o homem violência honrarão. A sentença estará na força, reverência não existirá. O cobarde fará mal ao homem de maior valor com discursos tortuosos. E a seguir dirá, juro. A inveja todos os humanos miseráveis acompanhará. Voz dissonante, face odiosa, comprazendo-se no mal. Será então que da terra de largos caminhos, partindo para o Olimpo, a bela tez a cobrir com véus brancos, irão ter com a tribo dos imortais, deixando aos humanos reverência e indignação. E ficarão para trás dores amargas para os humanos perecíveis, e não haverá defesa contra o mal. É isso aí.